O Guarani encara o Santos em jogo decisivo no Paulistão. Olha, estamos esperando a resposta do Bugre. Vem comigo para esse pré-jogo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos a esse pré-jogo de Guarani e Santos, que será realizado neste domingo, 18 de janeiro, às 20h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. Onde assistir esse jogo? Tem a TV aberta, na TV Record, e também a Cazé TV pelo YouTube. Vou deixar o link para vocês aqui no card, no primeiro comentário fixado. Estarei na transmissão Bugrecast nessa jornada. Vou deixar também o link aqui em cima para vocês. Vocês assistem pelo Cazé TV, baixa o volume e assiste a narração do Léo Trentin junto com a gente nos comentários lá no Bugrecast. Muito bem! Para não perder tempo, aquele C, comenta, curte, compartilha, se inscreva nesse canal. O Guarani encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto contra o Santos, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. Após um início turbulento de temporada, com um empate e uma derrota na competição estadual, a equipe bugrina vive dias decisivos nesta semana. O técnico Matheus Costa, alvo de fortes críticas após os resultados recentes, chegou a ser comunicado de demissão pela diretoria após a última derrota, mas acabou mantido no cargo após conversas internas, apoio de investidores e lideranças no elenco. A decisão trouxe um novo clima e o foco agora é total para o desafio diante do Santos. Durante a semana, o Bugre trabalhou forte no Brinco de Ouro, com foco em ajustes táticos e intensidade física. Os treinos incluíram modelos de ataque contra a defesa, aprimorando a saída de bola e finalização dentro da área, transições defensivas para melhorar a recomposição após a perda de posse de bola, ensaios de bola parada, tanto ofensivos quanto defensivos, aproveitando a presença de jogadores fortes no jogo aéreo. A comissão técnica também dedicou atenção especial ao aspecto psicológico, buscando reforçar a confiança dos atletas após resultados que ficaram aquém das expectativas. No último treino, a equipe trabalhou em ritmo intenso, com destaque para as jogadas pelas laterais e movimentações dos meio-campistas, sinalizando que o técnico pretende sair da formação rígida para um jogo mais dinâmico e ofensivo. Outro fator que pesou na preparação foram os desfalques recentes. O volante Igor Pereira teve uma lesão de LCA e está fora da temporada, o lateral direito Rian sem condições por lesão muscular e o atacante Luca, que fez o favor de ser expulso no jogo contra o Novo Horizontino. Pois é, se mantiver mesmo a concepção de jogo, a tendência é que o Guarani entre com uma formação ofensiva, tentando equilibrar o setor de meio campo e aproveitar o fator Brinco de Ouro. Esse esquema deve priorizar compactação entre setores, marcação alta e saídas rápidas de transição com Guilherme Parede e Mirandinha, responsáveis por ligar o meio de campo ao setor ofensivo. E para saber como virá o adversário, que será o Santos, vou convidar meu amigo André Siqueira do canal Filho de Peixe. Agora é com você. Fala, Wendel, um abraço para você e para toda a galera ligada no canal Sempre Guarani. Muito prazer, eu sou André Siqueira do canal Filho de Peixe e estou chegando aqui para falar um pouco mais sobre o Santos, que enfrenta o Guarani neste domingo, 8h30 da noite, no Brinco de Ouro. Jogo muito importante porque o Santos busca a recuperação no campeonato, depois de perder o clássico no meio de semana para o Palmeiras. E esse jogo pode ter uma cara totalmente diferente para o Santos e eu explico já para vocês. Nas duas primeiras rodadas, o Santos foi a campo basicamente com a mesma equipe. Estreou contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro, ganhou de virada. E depois pega o Palmeiras.
Da primeira para a segunda rodada, o time titular do Santos teve uma única alteração. Na verdade, foram duas, mas uma delas foi por desgaste muscular. Saiu do primeiro para o segundo jogo o atacante paraguaio Gustavo Cabaleiro e entrou o Álvaro Barreal. E por conta de um desgaste, o Gabigol, que fez o gol da vitória no jogo da Vila Belmiro, deu lugar ao Tassiano. Mas no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, o Gabigol entra. Só que, em razão do calendário apertado e dos jogadores do Santos, alguns já estarem sofrendo com desgaste muscular, existe a expectativa do técnico Juan Pablo Vojvoda girar bastante o elenco para esse jogo contra o Guarani. Não se trata de desprezar o nosso rival, mas é porque a sequência de jogos vai ser muito pesada para o Santos. Na quinta-feira tem clássico contra o Corinthians. E no domingo, o Santos joga contra o Red Bull Bragantino. Então, muito provavelmente, algumas alterações serão feitas para que os jogadores do Santos não se machuquem. Quem já está fora e não entrará em campo? O Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho, depois da reta final do Campeonato Brasileiro, em que ele salva o Santos do rebaixamento, e o Tiquinho Soares, que está com um problema muscular na panturrilha. O Gabriel Bontempo, jovem jogador, cria das categorias de base do Santos, também se machucou, mas é dúvida, pode ser que ele seja relacionado. Os demais jogadores estão todos à disposição, o Santos não tem nenhum jogador suspenso, seja por cartão vermelho, também seria impossível tomar 3 cartões em 2 rodadas, então de desfalques confirmados mesmo, são apenas o Neymar e o Tiquinho Soares. E existe também a expectativa para o eventual aproveitamento dos jogadores que já foram relacionados para o profissional, mas que desceram por causa da Copinha. O volante Gustavo Henrique, que nós chamamos aqui de Gustavinho, o meia Pepe Firmino e o atacante Matheus Xavier, que foi o artilheiro do Santos na Copinha, com 5 gols em 5 partidas. O Vinícius Lira, lateral esquerdo, pode inclusive sair jogando. Dos 4 garotos da base que foram alçados ao profissional, só ele ficou. Dito tudo isso que eu passei para vocês, eu vou colocar aqui na tela o campinho com as possíveis escalações do Santos. E eu estou falando possível porque eu acho muito difícil cravar a escalação. O Vojvoda costuma fazer vários testes e esse contexto de poupar pensando no Corinthians e depois no Bragantino fatalmente será levado em consideração. Mas um possível time do Santos é o seguinte: Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo, pode até entrar o Luan Pérez aqui no lugar de um deles, pelo lado esquerdo, e aí o Zé Ivaldo pode passar para cá, tá bom? E na lateral esquerda o Escobar ou o Vinícius Lira, a torcida pede que seja o Vinícius Lira. No meio de campo, João Schmidt com o William Arão, mas eles podem, ou os dois, ou um deles, dar lugar ou ao Gabriel Menino, que é ex-jogador do Palmeiras, foi apresentado essa semana, ou ao lugar do Zé Rafael. Na armação, provavelmente será o argentino Benjamin Rollaser. Pelo lado direito do campo, a gente pode ter o Robinho Júnior ou o próprio Barreal, que costuma jogar por aqui, ou o próprio Miguelito. Pelo lado esquerdo do campo, o Lautaro Dias, o Cabaleiro ou o Barreal, que também já jogou pelo lado esquerdo. E na frente, não foge muito disso. Ou joga o Gabigol ou joga o Tassiano. Então, a cara do Santos para esse jogo contra o Guarani é mais ou menos esse. Então, esse é o time que a gente pode ver a campo contra o Guarani neste domingo. É isso, são essas as informações do Santos. E eu agradeço a você, Wendel, pelo espaço para poder falar do Santos aqui no seu canal. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Convido os torcedores do Guarani a passarem no canal Filho de Peixe, até porque o Wendel vai fazer uma participação por lá também. Um bom jogo para nós, que vença o melhor, e precisando é só chamar. Um abraço para vocês e até uma próxima. Muito obrigado, André. Foi um prazer participar também de seu canal. Muito obrigado pelo convite. E vamos então à provável escalação do Guarani. Kaique França, Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, Nathan Melo, William Farias e Diego Torres, Guilherme Parede, Guilherme Cachoeira e Mirandinha, o técnico Matheus Costa. Guarani e Santos pelo Campeonato Paulista 2026, terceira rodada, neste domingo, 18 de janeiro, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Terá a arbitragem
de Matheus Delgado Candançan e os assistentes Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza. No VAR, Hilbert Estevan da Silva. Muito bem, no Brinco de Ouro o Guarani entra pressionado, mas também motivado pela semana de reconstrução interna. Será? Vamos aguardar. Olha, é rir para não chorar, falar a verdade para você. A permanência de Matheus Costa trouxe discurso unificado e foco total na resposta dentro de campo. A tendência é de um Guarani mais agressivo, com marcação alta, intensidade desde o apito inicial e transições rápidas para explorar as laterais. Diante de um Santos que costuma propor jogo, o Guarani aponta na compactação na força do coletivo e no fator casa para transformar o confronto em um jogo de imposição e de entrega. Cenário que o Bugre historicamente cresce lá no Brinco de Ouro. Poxa, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente está pedindo. E para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho a novidade, né? O pessoal sabe que eu moro em Jundiaí e me desloco 42 quilômetros até o Brinco de Ouro. Então eu vou contar para vocês o que eu vou ouvindo daqui de Jundiaí até Campinas, até o Brinco de Ouro nesse trajeto. Clica aqui no card em cima ou no primeiro comentário fixado para você saber. Acompanha esse vídeo e se inscreve lá naquele meu outro canal, o Wendel Músico. Muito bem? Muito obrigado. Só tenho a agradecer o carinho de todos vocês. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos pra gente crescer cada vez mais depressa. Pela paz no futebol, avante meu bugre. Hoje, sempre Guarani, ninguém apaga nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Vejo vocês lá no Brinco de Ouro para Guarani e Santos, domingo, 18h30. 18h30 não, 20h30. Grande abraço, pessoal. Fui!